Olá, tudo bem? O meu nome é Anderson e você está no canal A Razão da Fé. Se você já leu a sua Bíblia inteira alguma vez, dando alguma atenção, eu acho que você pôde perceber que ela apresenta uma história da humanidade, dividida em pelo menos em 4 partes. Nós podemos ver no começo dela que Deus fala sobre a criação. Depois nós vemos sobre a queda. Vemos então que Jesus nos trouxe uma redenção. E por último, a Bíblia fala sobre o que vai acontecer no futuro, quando Jesus vier. É sobre isso que eu gostaria de tratar hoje. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em nenhum momento nós vemos a Bíblia preocupada em provar Deus, porque ela parte do pressuposto de que Deus existe. Ela começa dizendo que o Deus da Bíblia foi o Deus quem criou os céus e a terra. E é interessante que quando nós observamos, nós vemos que Deus vai criando todas as coisas e pelo texto observamos que ele disse que era bom. Mas quando ele cria o homem, ele disse que era muito bom. Isso porque, diferente de qualquer outra parte da criação, Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal com ele. Deus criou o homem para ser íntimo dele. Quando Deus cria o homem, a Bíblia nos mostra que o que Deus fez com ele foi dar para ele o que ele não deu para nenhuma outra coisa que ele tenha criado. Ele deu para o homem atributos que estão nele. A teologia vai chamar isso de atributos comunicáveis de Deus. O homem não tem onisciência, onipotência, onipresença. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não sabe de todas as coisas e ele não tem todo o poder. Mas o homem ama, o homem raciocina, porque isso estava em Deus e Deus deu ao homem essa capacidade. Quando Deus cria o homem, ele transmite isso, porque o próprio Deus tendo isso, o homem pôde desfrutar disso, usando isso com o próprio Deus. Mas infelizmente, o homem fez algo que desagradou a Deus. Ele pecou. E quando ele peca, ele perde essa comunhão com Deus, porque algo agora estava na mente dele que antes não existia. Quando Deus cria Adão para ser um homem perfeito. E Adão poderia não morrer se ele nunca tivesse pecado contra Deus. Quando a humanidade peca, ela quebrou essa comunhão íntima com Deus. E por conta do pecado, ela foi se afastando cada vez mais de Deus. Por consequência, Deus acabou por banir Adão do Éden. Quando Deus criou e colocou Adão no Éden, Deus deu o Éden para Adão tomar conta. Quando Adão é banido, ele começa a ter filhos agora segundo a sua imagem e semelhança. Quando Deus cria Adão segundo a imagem e semelhança dele. Quando Adão tem filhos, o texto mostra pra gente que os filhos agora agem segundo a sua semelhança. Isso quer dizer que como Adão pecou, a sua descendência também continuaria pecando. Por isso o pecado, ou a culpa que está sobre Adão, recaiu sobre nós. Porque nós continuamos fazendo o que Adão fez. O relacionamento que Adão tinha com o próprio Deus, segundo a Bíblia, na viração do dia, no final do dia, quando entardecia, o próprio Deus vinha conversar com Adão. Eles tinham um momento de bate-papo, de trocas de ideia, em que talvez Deus perguntasse: e aí Adão, o que você fez hoje? E Adão contava sobre tudo o que tinha vivido de experiência no Éden. Mas por causa do pecado nós perdemos isso. Uma vez que o homem estava distante de Deus, ele começou a criar perspectivas de Deus acerca da sua própria vontade. Por isso diversas religiões foram surgindo. Por isso diversas religiões existem hoje. Porque o homem tentou se religar de volta a Deus. Porque a palavra religião vem de religare, do latim, que quer dizer religar, se religar a Deus. Depois do Éden, o homem tentou em diversos momentos e foi desenvolvendo várias perspectivas religiosas para tentar se voltar para Deus. Mas por causa do pecado, ele não conseguia. O relacionamento estava rompido e ele não tinha mais a possibilidade de ter aquela comunicação direta, como Adão teve. Então a terra e o homem passou a viver sobre maldição. A culpa que Adão trouxe sobre a criação fez com que a terra, como o próprio texto bíblico vai dizer, começasse a gemer como em dores de parto. Ela não vê a hora de Deus voltar e fazer com que tudo isso volte ao seu princípio.
que Deus restaure a terra de novo. Por conta disso, por saber que o homem havia se afastado dele e o homem não conseguia mais poder se voltar para Deus, Deus criou um plano de como ele poderia redefinir tudo isso daqui. Ele envia quem? Jesus. Jesus vem na figura humana, porque mesmo sendo Deus e agora tendo encarnado, na figura humana, ele passou e experimentou todos os experimentos, todos os sentimentos que nós temos como homem. Ele pôde viver isso na pele. Então Deus agora não só conhecia na teoria por ter feito o homem, mas também conhecia na prática. Por ter vivido como um homem, por ter experienciado tudo que o homem experiencia durante a sua vida, por ter experimentado a dor, a fome, por ter chorado, por ter ficado triste, o próprio Cristo como homem pôde morrer no lugar dos homens. Porque agora ele estava como nosso representante. Uma vez que Adão é o nosso representante na queda, agora Jesus se torna o nosso representante na salvação, na redenção. Porque nós, por nós mesmos, infelizmente, por conta do pecado, não poderíamos nos voltar para Deus. Mas é interessante que Jesus, vivendo uma vida como homem, ele vive uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Se nós olharmos para o texto bíblico no Novo Testamento e acompanharmos cada acontecimento do ministério de Jesus, desde a sua mais tenra idade, quando ele ainda era jovem, nós vamos ver que Jesus age de forma honesta, age de forma séria, e em nenhum momento nós vemos ele se exaltando. Pelo contrário, nós vemos alguém equilibrado a todo momento, até mesmo nos momentos de dificuldade, e agindo com seriedade, com compromisso, agindo de verdade com tudo aquilo que ele estava pregando. Nós vemos Cristo agindo como um homem, ao mesmo tempo em que ele era Deus, pois ele fez certos milagres, ele redimiu certas pessoas, ele atendeu às necessidades daqueles que o adoravam como Deus que ele era. Depois de ter vivido uma vida como homem, ele termina o seu ministério morrendo numa cruz. O próprio Deus, na figura de Cristo, como um homem, se entrega na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. Aquilo que Adão havia feito agora já não tinha mais efeito, porque o próprio Jesus estava diante de Deus assumindo a culpa da humanidade. Por conta disso, nós agora somos remidos. Não no sentido de que nós nos tornamos puros ou do que nós somos justos o suficiente, mas porque quando Deus olha para o homem, e o homem que entende que Cristo morreu por conta dele na cruz, entende que era ele quem deveria ter ido para aquela cruz, e aceita o que Jesus oferece, que é o seu perdão sobre os nossos pecados, que ele pagou pela nossa culpa, este homem agora se vê como justificado diante de Deus. Não que ele não tenha mais culpa, não que ele não vai errar, mas que quando Deus olha para ele, ele vê Jesus. Porque esse homem passou pelaquilo que nós chamamos de conversão. Se entregou a Cristo e teve o seu caráter mudado. A Bíblia nos diz que quando nós nos convertemos e entendemos quem é Jesus, o que ele fez e que precisamos dele, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é ele quem nos dá a oportunidade de podermos entender o que Deus espera da gente e tentar viver uma vida o mais próximo possível que agrade Deus enquanto nós estivermos aqui. Mas é interessante que isso faz parte do nosso presente. E a Bíblia nos fala sobre o que espera no nosso futuro. No nosso futuro, a Bíblia diz que Jesus voltará de novo. Ele veio, esteve por um tempo, pagou a nossa culpa e agora ainda temos a presença dele por meio do Espírito Santo habitando em nós. Mas um dia ele voltará fisicamente. A Bíblia nos mostra que ele voltará e banirá o pecado para todo sempre. Nós ainda temos que lidar com o pecado. Em certos momentos, como crentes, nós ainda cedemos à pressão do pecado. Mas a Bíblia nos mostra e fala de um dia em que Jesus voltará e banirá o pecado de forma definitiva. A humanidade vai poder voltar de novo e, como Adão no Éden, estar em perfeita comunhão com Deus. Vamos poder ter de novo um outro momento em que podemos conversar com Ele cara a cara, sem nos envergonharmos. A nossa vida será para sempre como Deus desejou. Vamos poder ter um relacionamento direto com Ele. Vamos poder estar de novo na Sua presença. Vamos poder de novo conversar com Deus, não só na viração do dia, mas em todo o dia. Porque quando Jesus voltar e nos limpar definitivamente do nosso pecado, vamos poder estar na presença de Deus, sem medo, sem receio, porque vamos estar finalmente justificados. Tudo e simplesmente
porque Jesus pagou por esse preço na cruz.